Dessa vez eu creio que vai dar tudo certo. Se não der também, outro momento a gente continua explicando. Vamos lá. O foco é estar transmitindo conhecimento a respeito daquelas lâmpadas em série, explicando por que uma vai acender mais, vai brilhar mais que a outra e por quê. Então, vamos lá. Vamos calcular. Nós vamos calcular qual a potência dissipada de cada uma delas, qual a tensão sobre cada lâmpada, e vamos responder a grande pergunta: qual brilhará mais e por quê? Então, para aí nosso circuito, nós temos duas lâmpadas, uma de 60 watts e uma de 20 watts, ligada em série, sobre uma tensão de 220 volts. As fórmulas que vai ser utilizada: fórmula de resistência total, que é R1 mais R2. Vamos usar também corrente total do circuito, que é nada mais do que tensão dividido pela resistência total. Nós vamos calcular a resistência de cada uma das lâmpadas separada ali, e é dada pelo cálculo de tensão ao quadrado dividido pela potência. Vamos calcular a potência do circuito, que seria a potência dissipada, que é corrente ao quadrado vezes a resistência. Também vamos calcular a tensão de cada uma das lâmpadas, que seria ali potência vezes a potência dividido pela corrente. Certo? Então, continuando aqui, qual a potência dissipada? Para nós calcular a potência dissipada, então, existe uma série de circuitos, de cálculos que devemos fazer. Então, o primeiro cálculo que a gente tem que fazer é descobrir a resistência de cada uma delas, para saber a potência dissipada. Então, a gente tem lá que a resistência é igual a tensão ao quadrado dividido pela potência. A tensão que nós estamos usando é uma tensão de 220. E a potência da primeira lâmpada é de 60 watts. Nós temos ali uma resistência de 806,6.666. Eu procurei usar 4 casas. Então, aí a gente vai estar trabalhando na área da engenharia elétrica. Importante a gente estar usando o máximo de casas possíveis para ser um valor mais próximo daquilo que a gente vai encontrar dentro da área. Eu deixei de cor separada ali cada uma das lâmpadas ali para a gente entender bem a sequência do cálculo. Temos também a resistência da lâmpada de 20 watts, que é 220 ao quadrado dividido por 20 é igual a resistência de 2.420 ohms. Então, para a gente saber a resistência total, nós somamos resistência 1 mais resistência 2, tá? Então, vai ser igual a resistência total é igual a 806,6.666 mais 2.420. Nós temos uma resistência total de 3.226,6666. Agora nós vamos calcular ali a corrente total, no nosso circuito. Então, para a gente calcular a corrente total, a gente precisava saber da resistência total. Sabendo a resistência total, a gente vai pegar a tensão e dividir pela resistência total. Então, dividindo ali 220 por 3.226,6666, temos uma corrente total igual a 0,0681. A gente vai pegar ali 4 casas após a vírgula, porém o resultado na calculadora, se vocês colocar, dá esse número gigante aí em amperes. Então temos ali que a potência dissipada da lâmpada de 60 watts vai ser igual a 3,7410.
Esse cálculo é dado pela corrente ao quadrado vezes a resistência. Corrente ao quadrado é 0,0681 vezes, no caso ali, a nossa resistência, que vai ser 806,6666. Temos aí também a potência dissipada da lâmpada de 20 watts, que nós temos aí a ideia da corrente vezes a resistência, que nesse caso é 2.420. Então, nós temos aí 11,2230 watts. Atenção sobre a lâmpada. Atenção sobre a lâmpada. Para a gente calcular a tensão é potência dividido pela resistência. Deixa eu só dar uma conferidinha aqui. Vamos lá. Vou voltando aqui. Então, a ideia é resolver o circuito. Foi colocado no grupo lá. E descobrir qual lâmpada brilha mais e por quê. Então, vamos calcular. O que nós vamos calcular? Quais são as perguntas para o nosso cálculo agora? Qual a potência dissipada em cada uma delas? Então tá, vamos resolver o circuitinho que foi colocado no grupo lá. Para descobrir qual lâmpada brilha mais e por quê. Vamos demonstrar isso através de cálculo. Então vamos calcular. O que nós vamos calcular? Qual a potência dissipada de cada uma delas? Cada uma das lâmpadas nós vamos calcular a potência dissipada. Qual a tensão sobre cada lâmpada? Nós vamos calcular também a tensão de cada lâmpada. Poderíamos calcular também aqui a queda de tensão em cada lâmpada. E qual brilha mais e por quê? Então, esse é o nosso circuito. É uma lâmpada de 60 watts, ligada em série quadro de 20 watts, sob uma tensão de 220. Os que nós utilizamos são os seguintes: resistência total, que é resistência mais resistência, R1 mais R2. Corrente total, que é tensão dividido pela resistência total. A resistência, que é tensão ao quadrado dividido pela potência. A potência, que é corrente ao quadrado vezes a resistência. E a tensão, que é potência dividido pela corrente. Qual a potência dissipada? Para calcular a potência dissipada, a gente tem uma série de cálculos para resolver, porque a gente vai calcular a potência real das lâmpadas. E a partir do momento que você coloca um circuito em série de resistência, porque ali a lâmpada a qual nós estamos falando aqui seria uma lâmpada
aparecendo ali, seria uma lâmpada incandescente, beleza? Então, aqui seria uma lâmpada incandescente. Então, quando você injeta uma tensão sobre elas, vai acabar tendo uma queda de tensão nessas lâmpadas aí. Então, por isso a gente vai calcular também a tensão sobre cada uma delas. E a corrente que circula sobre esse circuito é a mesma, porém, a tensão é diferente em cada uma delas. Então, nós vamos calcular a resistência de cada uma, nós vamos calcular a potência dissipada, porque a potência nada mais é do que o produto. Vamos ver aqui os nossos cálculos. A potência nada mais é do que o produto da corrente sobre a resistência. Então, por isso que se altera a potência das lâmpadas. Não é a mesma que apresenta no circuito. A potência dissipada é outra. A potência de construção das lâmpadas é aquela lá. Porém, a potência dissipada se torna outra. Bom, vamos analisar aqui para ver. Então, primeiro nós vamos calcular a potência dissipada. A potência dissipada, como existe uma série de cálculos, a gente começa assim, vamos calcular ali a resistência de cada lâmpada. Da primeira lâmpada, a lâmpada de 60 watts, o cálculo da resistência fica assim, tensão ao quadrado dividido pela potência. Tensão nossa é 220, então 220 ao quadrado dividido por 60. Já encurtei o cálculo ali, porém, o resultado é 806,666. Eu vou estar dando preferência de usar ali 4 casas decimais após a vírgula para ter um resultado mais fidedigno. E sobre a lâmpada de 20 watts. Então, sobre a lâmpada de 20 watts, nós temos uma resistência de 2.420 ohms. Então, a gente vai calcular agora a resistência total, que é R1 mais R2. E nós temos ali a resistência total de 3.226,6666 ohms. Agora nós vamos calcular a corrente total do circuito. A corrente é dada pela tensão dividido pela resistência total. Então, nós temos 220 dividido por 3.226,6666. Nós temos esse valor de corrente total. Porém, nós vamos pegar só 4 números após a vírgula. Seria 0,0681. Então, agora nós vamos calcular a potência dissipada. Eu coloquei ali qual a potência dissipada em vermelho e o resultado da potência dissipada em vermelho, para ficar bem fixo na memória. Para calcular a potência, nós temos que corrente ao quadrado vezes a resistência é igual a potência. Então, a corrente é de 0,0681 ao quadrado vezes 806,6666, que é igual a 3,7410. Isso para a resistência ou lâmpada de 60 watts. Já na lâmpada de 20 watts, nós temos ali uma potência de 11,230 watts. Qual a tensão sobre as lâmpadas? Então, para calcular a tensão, a gente pode simplesmente pegar a tensão. Para calcular a tensão, a gente precisa da potência dela e da corrente. Então, a corrente é essa corrente total do circuito. É a corrente total do circuito. E já a potência é a potência dissipada. Então, a gente pega a corrente total do circuito e a potência dissipada em cada uma das lâmpadas. Isso nós vamos ter uma potência que é de 4 watts. Aqui eu já estou arredondando. De 3,7410, eu já estou arredondando, eu arredondei para 4 aqui.
Então, temos 4 dividido por 0,0681, que é igual a 58,7371 volts. Ou melhor, 58,7371 volts. E também temos ali na lâmpada de 20 watts, 11, eu arredondei e tirei o após a vírgula ali, eu tenho 11 watts dividido por 0,0681, eu tenho 161,5271 volts. No caso, seria 5.271 milivolts. Isso mesmo. Qual lâmpada brilhará mais e por quê? Concluímos que a lâmpada de 20 watts, neste caso, ela está com maior brilho, pois, pelos cálculos apresentados, podemos concluir que a potência dissipada é maior. Consequentemente, sua resistência também será maior. Então, quando a gente coloca elas em séries ali, a gente percebe que tem uma queda de tensão proporcional entre as lâmpadas. Temos a corrente total do circuito, porque as lâmpadas são incandescentes, elas são resistores em série. Você utilizando ali da corrente total do circuito, nós podemos calcular a potência dissipada, que é a potência real da lâmpada. Porque a corrente vezes a tensão, nós temos a potência. Porém, como tem uma queda de tensão em cada uma delas, a gente precisa calcular primeiro essa queda de tensão, aí pegamos a corrente total, multiplicamos por essa queda de tensão e temos a potência dissipada. Aí a gente consegue entender o porquê que a lâmpada de 20 watts ela consegue brilhar mais que a de 60. Agora, se fosse em circuitos separados, certamente a de 60 brilharia mais. Porém, neste circuito, a lâmpada de 60 watts apresenta uma queda de tensão maior do que a de 20 watts. Então, a potência dissipada da 20 watts é bem maior que a da lâmpada de 60 watts. Ok? Então, era isso que tinha para poder explicar. Talvez eu não consegui ser muito didático, ou minhas palavras não foram muito claras, mas aí a gente vai melhorando aí conforme a gente vai se reunindo. Isso depende de cada um, beleza? Até logo e até a próxima.